Fala galera, aqui é o João do canal João Sena. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui todos os modos de segurança do Omnitrix em Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então é isso, bora pro vídeo. Você sabia que o Omnitrix pode salvar o Ben 10 da morte? E tem várias funções de segurança. Então veremos hoje os modos de segurança de todos os Omnitrix em Ben 10. Então sem mais enrolação, vamos nessa. O protótipo e o pré-recalibrado, vamos ver como é que era. O Omnitrix protótipo tinha dois modos de salvar o Ben da morte, embora não sejam funções poderosas quanto os outros, né? Que a gente vai ver ao decorrer do vídeo, para um protótipo e para situações onde foram usadas. Veio muito me a calhar. O Nutriz protótipo tinha a função de soltar uma explosão de homem-energia, caso alguém tentasse ferir o Ben, ou arrancá-la à força, né? Em vários momentos, ele se recarregou instantaneamente para salvar o Ben da morte, né? Quando Zscaler tentou possuir ele. Por exemplo, quando Ben, ele ia morrer, com uma fincada no braço do Diamante do Kevin 11, o Omnitrix recarregou instantaneamente. Ele pode apresentar o Kevin, o raio de canhão. Acho que você não foi apresentado ao raio de canhão. Essas funções demonstraram ser muito úteis. Todavia, não é algo tão imediato. Afinal, o mesmo Omnitrix carregando instantaneamente, ele não força a transformação de imediato, né? O Ben ainda tem que, de algum jeito, pressionar o relógio sobre a explosão de energia. Ela é muito poderosa por causa que ela pode jogar o Kevin. Viu gatos pra longe. Quando é que eu vou fundir minha mão com a cara do Ben, depois de remover o Omnitrix? Ah é? Nem pensar. Eu já tentei eu também, mas ainda há coisas que podem contorná-la, como o maquinário que o Kevin ouviu o Gax usaram para arrancar o Omnitrix do Ben, lá no episódio de Volta com a Vingança. Esse maquinário não foi afetado pela explosão da ONU Energia, fazendo o Ben sentir uma tremenda dor, com o Omnitrix sendo arrancado à força. Então agora vamos falar aqui, rapaziada, do recalibrado e do Super Omnitrix, no episódio O Segredo do Cromático. O Tetrax e do Diamant o faz ficar em cacos, embora não seja uma situação de morte direta ao Diamant, pois ele não sentia dor. Era uma situação de problema grave, pois ele não podia mais se reconstruir e estava todo em cacos e destruído no chão. Então o Kevin empilhou de forma que fosse possível bater no Omnitrix, e aí o Omnitrix salva o Ben de morrer, pois se ele voltasse ao normal, do jeito que o Diamant estava, ele voltaria morto em pedaços, provando que o Omnitrix ser calibrado sim tem função de salva-vidas. Já o Super Omnitrix também demonstrou isso, com o cromático tendo que absorver a máquina de almas e falhado miseravelmente, sendo desintegrado. Super Omnitrix conseguiu salvar o Ben da morte, no sentido dele voltar morto em farelos, por ter sido desintegrado como o cromático. Mas em instantes depois, o Super Omnitrix não pode salvar o Ben de ter sua alma sugada. Afinal, é magia. Magia em Ben 10 não há regras. Existe até um feitiço, que pode cancelar os poderes de alteração de realidade, de um sapo celestial. Para vocês terem noção, a magia de Ben 10 é isenta de qualquer regra, e ela pode fazer praticamente tudo. O Bezeu odeia magia por conta disso, e prefere preço de digitação, logo magia, superar as defesas do Super Omnitrix. Não é algo que nerfa o Omnitrix, até porque magia de Ben 10 é uma das mais poderosas de toda a ficção. E é fato empírico que essa cena do cromático sendo desintegrado, e o Ben destransformado, e não estando desintegrado, tendo voltado como Ben normalmente, é salvamento do Super Omnitrix. Afinal, o contratempo foi atingido por um feixe da manopla do Nemesis, no episódio pegando uma estrela cadente, e seu braço foi quebrado. O Ben detransformou e ficou com o braço quebrado. Ou seja, se não for algo que fere demais a vida do Ben, a ponto de morrer, Super Omnitrix não iria arrumar, pois o alien tem que sentir o que o portador está sentindo, para replicar de forma natural e biológica, para o portador vivenciar o que ele está sentindo na pele de outro ser, seguindo o propósito do cromático. Ou seja, quando ele virou o fogo, fato com o bracinho murcho, é o jeito que o metanasiano seria naturalmente, logicamente, caso tivesse um problema, que é equivalente a um braço quebrado de um humano logo.
Logo, sim, o Super Omnitrix salva o Ben de morrer desintegrado ali, porque é uma situação alarmante, e que a inteligência artificial do relógio deve ter entendido uma equivalência biológica e passar a situação de cromático a Ben, porque se fizesse o Ben estaria morto, e a fim de deixar esse vídeo mais completo e didático, citaria o que aconteceu no episódio fundo. Esse episódio a Gregor lança uma rajada de radiação no Ben, e uma parte do teto cai rapidamente sobre o Ben, e pasmem rapaziada, mesmo que esse ataque obviamente mataria qualquer humano padrão, ele não feriu o nosso querido Ben Denison, pois o Benjamin Cobb Denison não é qualquer humano padrão. É provado que o Ben não se feriu, que ele falou normalmente, com o Kevin perguntando se o mesmo não tinha esquecido dele, e aí só depois ele virou friagem. O nosso querido Benjamin Cobb Denison sonha, provavelmente em ser um humano no ápice da espécie. Isso é aprovado na série em vários momentos. Basicamente, o Omnitrix estaria transformando os genes do Ben em genes de um humano ápice. Os Ben 10.000, que vimos tendo porte atlético e sendo bombados, mesmo com o Ben tendo uma dieta que consiste em fast food. Ele ainda seguiu essa dieta no futuro, pois é confirmado que ele ainda toma sorvete. O Derek J. White afirma que ele até usa o atômico vezes para dissolver o senhor sorvete em átomos para consumi-lo. Então, dizer que o Ben parou com a sua dieta fast food é balela, rapaziada. Logo, em termos de probabilidade, e ao usarmos a navalha de Ockham, a navalha de Ockham, também conhecida como a lei da parcimônia, é um princípio lógico, onde a melhor solução é aquela que apresenta a menor quantidade de premissas possíveis. Simplicidade na navalha filosófica, uma ferramenta usada para eliminar opções improváveis em determinada situação. Logo, ao utilizarmos e vermos a probabilidade dos fatos e fatores, o Ben de fato é o humano ápice da espécie, pois não apenas o momento que isso é demonstrado, tem vários na série, seja com Ben tendo uma memória absurda e saber decorar coisas complexas, cena com ele tendo essa super resistência e sendo tancado à radiação, seja com ele ficando muito bombado em suas versões futuras, seja com ele desviando de lasers e lutando pau-pau, com Mi mesmo destransformado, consequência de acrobacias e movimentos rápidos, e também com Derek J. White afirmando que o humano do Omnitrix seria igual ao Ben. Logo, o Omnitrix, graças à ligação que tem com o Ben, substituiu o Daniel, humano que estava lá antes, pelo DNA do Ben, e como é para ser igual, o Ben é o ápice da espécie humana. Então, caso um alien virasse humano através do Omnitrix, esse humano seria como Ben. Algumas mudanças físicas poderiam ocorrer, dependendo da idade do portador. Por exemplo, se o Vilgard virasse um humano, por ele ser um adulto de sua espécie, ele iria virar um Ben com a aparência do Ben 10.000. Mas se um necrofrigiano de 80 anos virasse humano, ele viraria um Ben de 15 a 16 anos, pois 80 anos necrofrigianos valem 15 a 16 anos terrestres. Tem trocentos de argumentos lógicos e empiricamente para dizer que o Ben é um super-humano. Então, aquele momento que o Ben resiste a um feixe de radiação do agregor, não é o peido do super-homem que tem que ir salvando rapaziada, é um feito puramente dele. E chegou que tem o melhor sistema de segurança e modo salva-vida de todos, o Omnitrix definitivo, a começar que ele tem uma função de descarregamento rápido. Caso o Ben leve o ataque muito poderoso de alguém, basicamente a maioria dos ataques poderosos que ele leva, o Omnitrix transforma ele de forma intacta, como se ele não tivesse levado dano algum. Isso permite eles se transformarem em outro alien rapidamente, o que é correto para a saúde do Omnitrix. Se o Ben troca de um alien para o outro rapidamente, isso buga o relógio, e o correto para não bugar é ele se destransformar e virar alien logo após isso, e não apertar o símbolo já transformado em alien para virar outro, pois isso não é saudável para o relógio. Onde o relógio deu pau graças às transformações excessivas. Além disso, essa lock também é válida aos jogos. Troca de alien para alien, para ganhar do senhor sorvete gigante, e buga o relógio fazendo ele virar poucas transformações. Logo, essa função do Omnitrix de Universe preserva a saúde do relógio e economiza a energia, já que se ele levar um dano muito poderoso, ele não vai ficar sofrendo ao chão. Um exemplo é o que aconteceu com o Diamante em Segredo do Cromático. Se fosse o nome trio definitivo, ele seria destransformado na hora que fosse ferido seriamente daquele jeito, e voltaria a ser o Ben imediato. Vale lembrar que, embora isso seja muito funcional, momentos que a lesão no
alien é tão grave, que Ben iria sim sentir, embora momentos assim são extremamente raros em homem, com a maioria dos golpes que ele leva em Alien. Ele volta ao normal. Temos também que falar como um modo de segurança do âmbito definitivo. Melhorou a armadura do nerd. A armadura essa aqui é confirmada por Dwayne McDonald como de nível 3 e serve para enfraquecer seus poderes radioativos, com o nível 3, indicando que ele é nocivo para os humanos, principalmente aqueles que não entendem com o que estão lidando, como por exemplo, aquele Cavaleiro Eterno, que foi evaporado no começo de Força Alienígena, ao usar de maneira errada a lança laser de nível 5. Vale-se destacar que a Terra é um planeta de nível 2, e está, pelo menos 500 anos de se tornar nível 3. Isso aqui é castrodinho sólido. Não existe na Terra. É tecnologia nível 3. A Terra está no mínimo 500 anos atrás. Porém, existem sim tecnologias de nível 3 a 5 na Terra, que são as tecnologias nucleares. Voltando a falar do traje de contenção pré-patosiano, B, sabemos que ele vem da galáxia de Andrômeda, e lá, ele é utilizado como uma prisão para os seres dessa espécie, sendo até mesmo confirmado por Dwayne, e quando era assim um criminoso, estava preso naquela armadura pelo seu próprio povo, e por isso, ele não queria voltar para lá, já que ele era um criminoso. Quando o Super Omnitrix escaneou ele mesmo sem armadura, o relógio decidiu criar essa armadura, já que ela era importante para a proteção de seres em volta do usuário, visto que o corpo principal de RG gera muita radiação e poderia ferir as pessoas. Logo, a armadura serve para que isso não ocorra. Mas por que o Sopro Ameritrix criou essa armadura? Prisão, afinal, não é algo antibiológico e iria contra a proposta do Ameritrix, fazer o Ben virar um alien, que seja preso e não livre, para ele poder vivenciar a espécie por completo. O fato é que o Omnitrix presa por proteção, antes de tudo. Como eu disse antes, a radiação do ERG seria muito prejudicial para os seres em volta do Ben. Logo, a armadura é necessária. Assim como vemos com o que aconteceu com o Nanamic, o Omnitrix ficou o filme inteiro de invasão alienígena, tentando criar a transformação. Já que o Subeno apenas virasse no chip, ele seria facilmente controlado pela rainha. Então o Omnitrix decidiu a coisa certa a se fazer. Seria transformar ele num híbrido de humano, tendo metade DNA humano e metade DNA no chip. Assim, dessa forma, ele consegue derrotar a rainha, utilizando a capacidade de adaptação dos nanochips e também a determinação humana para nunca desistir. Temos também exemplos relacionados ao fantasmático. Quando se escreve finalmente sai do relógio, ele tenta possuir o 4 braços, porém o próprio Almirintrix pede que Ben seja possuído, mesmo que isso vá contra o natural de Actonorita, já que isso iria ferir o usuário. E essa é a principal coisa que o Almeidash preza. E é claro que a própria transformação do fantasmático gerou muitos problemas e demorou a ser consertada, já que ele era um alien full-blown, ou seja 100% desenvolvido, já que ele possui a consciência de Esker, porque os Actonoritas podem manter suas consciências, até mesmo um lamento de DNA, e é claro, graças a toda a complexidade desse DNA, sendo ele ectoplasmático e também adaptado à antimateria, com eles sendo praticamente imortais, como demonstrado pelo maquinário do Victor, que reviveu os Esker. Vemos em vários momentos no clássico, os Esker tomando um certo controle, como na luta contra o Crab, até contra o Zombozo, e também quando ele finalmente sai na segunda temporada, com até mesmo força alienígena, os Esker conseguindo controlar o Ben por completo, até que Velgash conseguiu enfraquecer Low, e Ben tomou o controle de volta, mostrando que sim, esse DNA do fantasmático é extremamente perigoso. Porém, em Home Universo as coisas mudam quando Ben se transforma em fantasmático pela primeira vez. Ele diz que se sente ele mesmo, mostrando que esse controle saiu. Há uma teoria aqui no que apontam que as correntes que o fantasma de agora possui são esse método de proteção. Vale a pena conferir. Vale fazer pergunta de por que o Omnitrix fez essa armadura prisão e não fez uma armadura, como por exemplo a do líder de Ben desde o universo, que como Derek diz, ela funciona com uma armadura Prototech, e de fato parece ser bem mais eficiente. A explicação aqui vem do fato do Super-Homem Eletriz gerar cópias genéticas otimizadas dos aliens que ele escaneia. Bem, ele escaneou o Panda e virou uma cópia genética dele, embora ele escaneou ele sem armadura. O Suprometriz, provavelmente ele usou sua inteligência artificial para entender qual armadura que Pandora estava usando antes, e isso é diferente do Omnitrix de Universe, como por exemplo vemos com o Liam. Ben escaneia, ele substituiu o DNA, que já estava presente daquela espécie no relógio, liberando assim a transformação. E o Cocorocoide é diferente do Liam Jake Omnitrix da Auburn.
o ápice da espécie, baseado no alien que ele escaneou. Então agora o Nerg foi sim aprimorado, já que a sua armadura agora possui uma alça e pode ser aberta, permitindo que ele saia com sua forma verdadeira. Porém, o Almithryx está assim preparado para isso, e ele possui um sap traje, que contém também um pouco de sua radiação, permitindo que ele possa usar o alien por curtos períodos fora de sua armadura. E é claro que vale lembrar que o Regia Supremacia não teria o subtraje, já que o Supremo Intrix não dá roupas aos aliens, a não ser que configurado para tal. Dessa forma, de fato o Ben não poderia ser da armadura de jeito nenhum. Poder sair da armadura já se mostrou uma vantagem inúmeras vezes, como por exemplo para enfrentar as Scare. Ele sai da armadura para poder se iluminar contra o vilão, o que permitiu que ele comece a sua energia. No fim das contas, isso tudo mostra como o Metriz definitivo é muito mais bem preparado do que seus antecessores, e até mesmo podemos imaginar que caso outros Pipiatozambi vissem o Nerg, eles poderiam até entender que não é uma prisão, já que agora ele conseguiria sair, e que prisão permite que o prisioneiro saia. Ter como segurança do Omnitrix definitivo é muito superior, com esses exemplos dados, porém não acabou. Talvez a cena que mais consegue o bem como, sendo praticamente imortal, graças ao Omnitrix é essa. Eu não acredito que a minha última palavra vai ser melequinha. Você não queria o seu próprio Big Bang, e sim o Ben Tennis são prestes a morrer pelo Big Bang, e que o Omnitrix definitivo fez, transformou o Ben de imediato no alien certo, no momento certo, e fez um check-up, passando na maioria dos aliens para ver se tinha algum mais adepto lá. Situação, mas o feedback era a opção mais viável. E aí o Ben como o feedback absorveu e redireciona o Big Bang. E uma das cenas mais épicas de Ben 10, acabando então com Maltrunt, Danko Roleal, co-criador de Ben 10. Como todos sabemos, ele afirmou que a velocidade de reação e transformação do Omnitrix é superior a tacos. E tacos são partículas teóricas, que se movem na velocidade da luz, embora ele esteja se referindo ao Omnitrix do Reboot, e o Omnitrix do Reboot tendo várias funções que o protótipo não tem. O Omnitrix do Reboot ainda peca no sentido de segurança, em comparação ao Omnitrix de Universe. Logo, obviamente, o definitivo tem esse potencial para até melhor e mais rápido. Lembrando que a segurança usa de base o acontecimento que aconteceu na continuidade, porém para referir a isso da velocidade de reação. Então a resposta do Danko Roleal vale para as duas continuidades, mas no Prime seria até superior. Outra prova que é válido é que ele disse que inverte os Battle de bem contra o Lanterna Verde. Tá errado, por conta disso que ele revelou, para quem não sabe, o Versus Battle, junto à maioria, se não todas as versões do personagem para lutar, e o Ben tava com controle Messi, o Alien X, e mesmo assim perdeu, e uma balela sem limites, com o Dunco Roleal afirmando que está errado e que o Almithryx sim salvaria o Ben. Se a junção de todos esses Ben Prime tem essa função, significa que o Ben Prime também tem essa função, e a reação do Almithryx definitiva é mais rápido que tacos para muito superior disso, e a propósito o LX solo Lanterna Verde facilmente. Danko amassou no argumento, mostrando seu valor como diretor de Ben 10, e porque ele e a minha faction são fodas. E depois o cara se desculpou porque peidou na farofa mano. O Danko Roleal foi crítico e certeiro na resposta. Então, resumindo, os modos de segurança do Omnitrix definitivo são esses: descarregamentos depois de um baque, e fazendo o usuário voltar sem sentir dor. Aprimoramento em funções do modo de segurança de vida, como a armadura do Nerg, salvaram a vida do usuário dando a ele o ar incerto na hora certa. E por fim, galera, vamos falar aqui do Biometrix, sobre a questão do Biometrix ser mais poderoso que o Omnitrix definitivo, e realmente ele é, por causa das funções características gerais. Ele é mais poderoso assim que o Omnitrix definitivo, porém não no totalitário, porque tipo assim o Bioomnitrix a gente sabe que ele tem a função de fazer as fusões, né, que é algo que o Azimuth ele considera bobo, mas a gente tem que concordar que é algo muito útil assim, pra questão de batalha e tudo. Então é algo que espere a ética do Azimuth, né, por causa que você vai estar criando uma nova espécie, né, mais poderosa fundindo duas espécies, entendeu? Então assim ele é mais poderoso por causa dessas questões. Entendeu? De ferir a ética
sabe? Ele teve que se iluminar para fazer o Biomitrix, usando as suas transformações mais inteligentes. Porém, mesmo assim, galera, isso não supera a inteligência do Asimov, porque a gente sabe que experiência em Ben 10 é tudo experiência, e também fatores multifatoriais. A gente sabe que o Omnitrix dá o ápice da espécie para os seus alienígenas. São os alienígenas que tirou ali a melhor genética e tudo, como por exemplo o Bullfrog, né? Que a gente poderia considerar que aquele ápice seria pela questão da dieta, né? Tem uma dieta bem balanceada, a ponto de ser o ápice da espécie, ter a condição de alcançar as suas habilidades totalitárias. Entendeu? Porque assim o bem pode até vir com uma genética melhor e tudo, só que na questão da inteligência, ele não pode. Já vim com alien com super inteligência no nível do Azimundo, mas não já pode vir assim, por ele ser o ápice da espécie. Ele poderia, até, tem o potencial para conseguir ter a inteligência do Azimuth, ou até superar lá. Entendeu? Mas ele não tem isso, por quê? Por causa que o B não tem experiência, que tem experiência e fatores multifatoriais. Então mesmo o Ben 10.000 tendo se iluminado, mesmo ele tendo usado seus ares muito inteligentes, isso não supera a inteligência do Azimuth, que é mais inteligente que um Galvaniano no ápice da evolui de milhões de ansióricos no pior cenário possível. Isso faz com que o Omnitrix definitivo no total de Terra, ainda mais que a gente viu na série, né, no episódio O Fim de uma Era, que o Biomitrix, ele foi desativado por causa de eletromagnética causada pela explosão solar, que o próprio Ben 10.000 se impressionou com aquilo. Hora de virar era a qual é o que foi agora. Ele ficou sem poder se transformar no atômico, X demorou que só para o Biomitrix poder voltar a funcionar, tá? Isso é uma coisa que o Netrix em força alienígena também demonstrou ser atingido por interferência eletromagnética, beleza. Mas a Aeromitrix protótipo o definitivo, ele não mostrou isso, porque justamente ele é o definitivo. A versão final do Omnitrix do Azimuth, tanto que você for ver o Omnitrix, ele trancou de boa ou bem, ele dando transformado no feedback, depois transformar em todos os alienígenas, que o alien perfeito para aquela situação era o feedback, para poder carregar ali a energia do Big Bang, e o Big Bang teria muita mais interferência eletromagnética. Mas mesmo assim, homem tem que ser definitivo. Não teve nenhum problema com aquilo. O Biomitrix, ele é muito poderoso. Sim, ele é mais poderoso que o Omnitrix, se a gente for considerar essas questões. Mais funções de poder usar as fusões. Também ser poucas as coisas que ele não seria páreo. Mas tipo, ele tem um alien como o atômico vezes que é muito poderoso. E se ele usar uma só manopla, ele pode utilizar o próprio alien vezes, que é mais poderoso ainda. Mas na questão totalitária, o Omnitrix definitivo realmente é o melhor. Então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal também. Comente aqui, tá pessoal? A ideia de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E também, não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo e fui!